Eu sou Daniele Rezende, neuropsicóloga. O assunto de hoje são especificamente para aquelas pessoas que ou estão acima do peso ou são obesas, vivem fazendo dieta e pouco tempo depois alcançam aqueles quilos novamente. Então, na verdade, não adianta nada você viver de dieta se a sua mente não funciona como uma de uma pessoa magra. O que eu quero dizer com isso? Que antes de ter aquele corpo que você deseja, e fazer aí um processo mecânico de mudança de alimentação, você precisa funcionar mentalmente para que você adquira aquele corpo desejado. Então, somente quando você conseguir ter uma mente magra, você vai conseguir permanecer aquele peso por tempo indeterminado até a vida toda, caso você queira. Vocês já repararam como que alguns atores, por exemplo, às vezes engordam aí 10, 20 quilos para fazer determinado papel e logo que o filme acaba, quando aparecem aí nas primeiras entrevistas, eles já estão novamente com aquele peso anterior. E muitos se perguntam, como que eles conseguem isso com tanta facilidade. Lógico que além dos recursos, de alimentação e tudo mais, na verdade, eles são pessoas magras, eles pensam como uma pessoa magra. Então, mesmo que eles engordem por aquele período, para fazer determinado trabalho, quando eles não precisam mais daquele peso, a mente deles, o corpo deles, começa a retornar ao ser deles. Então, esse processo ele se faz com muito mais facilidade, porque, na verdade, eles estão alcançando aquilo que eles realmente são, que são pessoas magras. Já uma pessoa que ela está acima do peso, quando ela emagrece e engorda, é porque acontece a mesma coisa desse ator que engordou e emagreceu. Então, a pessoa que ela é gorda, ela funciona como uma mente gorda e ela emagrece. Se ela não estiver preparada mentalmente, ela vai voltando ao ser dela. E qual é o ser dela? É de funcionar como uma pessoa gorda, em questão alimentar, em questão até de visualização do próprio corpo. E então, para vocês que desejam emagrecer, é fundamental que vocês aliem o tratamento psicológico, porque muitas vezes essa questão do excesso de peso, ela está aliada a algum transtorno de ansiedade, como a compulsão alimentar, por exemplo. Então, quando você trata da sua mente, você vai ter um resultado aí por toda a vida. Então, não vai ficar sofrendo para fazer dietas, você vai ter aquilo de uma maneira natural. Então, com acompanhamento aí do seu nutricionista, você vai entender o que ele realmente quer dizer quando ele especifica aí alguns alimentos e a retirada de outros para o seu organismo, por exemplo. Até porque, no caso da compulsão, é provocado aí por situações de problemas que a gente vivencia aí no dia a dia. O que está causando ali aquela compulsão, por exemplo. Então, você vai agir na causa raiz. Eu vou citar aqui alguns exemplos de situações que facilitam aí esse processo de compulsão alimentar. Então, por exemplo, se a gente tem uma dificuldade de relacionamento com a nossa família, vocês não se entendem ou pensa que eles não te dão o apoio que você precisa, e toda vez que você se frustra com eles, você tende a fazer este sintoma. Então, você fica frustrado, vai para a cozinha, assalta aí a geladeira de madrugada, acha aquela caixa de bombom escondida ali no guarda-roupa e assim por diante. Então, no acompanhamento psicológico, você vai identificar e ressignificar todas essas situações. Então, todo o seu comportamento, ele vai melhorar. Dessa maneira, você acalma essa compulsão, porque você vai entrando aí em processos de identificação. Então, mesmo que o psicólogo, a gente identifique aí essa questão de problema familiar, por exemplo, mesmo que você aprenda a lidar com essa situação, nós também temos outras situações que vão atravessar aí a nossa vida, como um problema de relacionamento, um problema no trabalho, seja com um colega, com um chefe. O que está gerando, o que está alimentando esse problema? Ao invés de simplesmente agir por impulsividade e comer excessivamente, você vai se perguntar por que você está com aquela compulsão naquele momento. O que aconteceu no seu dia ou como você está se sentindo para que você tenha aquilo naquele momento. Então, a compulsão ela não é o problema, você passa a identificar o problema e aí você passa a agir em cima dele. Então, você passa a ter um outro padrão mental, ou seja, ao invés de ter aquele ser, a gente vai mexer naquele ser. Então, ao invés de você funcionar como uma pessoa, por exemplo, de uma mente gorda, que é aquilo que alimenta, a compulsão, por exemplo, alimenta aí
esse quadro, você vai ser aquela pessoa que você deseja. Ou seja, você vai adquirir um padrão mental que não alimenta a sua ansiedade e assumir o comportamento que você realmente deseja para a sua vida, ou seja, você passa a ter o controle da sua vida. E o que ter o controle da própria vida significa? Significa que você vai ter mais qualidade de vida, vai ter saúde mental, vai viver sua vida de acordo com as suas próprias escolhas e não por conta de uma impulsividade, um sintoma aí que você não controla. E isso vai te tornar um ser humano mais feliz, porque a felicidade ela não está na ausência de problemas, porque problemas a gente não fica sem eles. A gente sai de um e entra outro. Aí você passa a se tornar esse ser humano mais seguro, com autoestima melhor, né? E ter esse sentimento aí de bem-estar, principalmente o bem-estar emocional. Então, além disso, a gente passa a cuidar melhor das pessoas que estão à nossa volta, então aquela comunicação com a família, com as pessoas que a gente tem dificuldade, tendem a melhorar, e também a gente passa a ser um exemplo, né, para as pessoas que nos rodeiam, porque a gente passa a lidar melhor com todas as situações que a gente está inserido aí no dia a dia. Então este é o assunto de hoje. Inscrevam-se no meu canal aqui do YouTube, pode deixar os comentários e dúvidas que a gente conversa aí a respeito do que vocês desejarem. Curtam também a página do Facebook, vai ter o link aqui logo abaixo, e me acompanhem também no Instagram, e nessas duas páginas nós temos conteúdos aí diários, né? E uma vez por semana nós temos postado os vídeos sobre diversos assuntos acerca da saúde mental, transtornos mentais e da psicologia em geral. Então, eu gostaria de agradecer por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo e muito obrigada!